Bom dia! Nós estamos aqui, eu estou sorrindo aqui porque é uma pessoa chamada Sandra aqui, sabe, que é intérprete de Libras, que é uma graça, sabe, gente? Eu fico morrendo de rir aqui nos bastidores. Mas voltando aqui, como foi o simulado? Gostaram do simulado? E aí, digam a mim, as questões de linguagens, como é que foi? Foi tudo tranquilo, tudo bem? Alguma reclamação? Falem, tá? Espero que tenham gostado, certo? Olhem só, hoje nós iremos falar sobre redação. Gente, há tanto que falarmos sobre a disciplina. As competências, nós iremos discutir temas, imagine, e eu quero a participação de vocês, tá? Hoje não, hoje sabe qual é a minha intenção? Além de apresentar para vocês, olha, que existem 5 competências, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Vamos ir para cá. A partir do momento que nós nos referimos às competências, ao que precisa vir na sua redação para que as expectativas aí realmente sejam atingidas, você obtenha essa nota 1000, que você terá nota 1000, não é? Com toda a convicção. Você precisa ter o máximo de cuidado com a primeira competência, que tem a ver com o quê, gente? Tem a ver com o aspecto gramatical, regras de acentuação, regência, crase, concordância, pontuação. Mas, Ana Paula, você irá falar sobre estes assuntos conosco? Você irá nos ajudar nesta parte da gramática, ao menos naquilo que é mais importante para a nossa produção textual? Com toda certeza, gente. Falaremos sim sobre esses assuntos, algumas dicas, tá? Para que você realmente aí obtenha os 200 pontos na primeira competência. Óbvio que a partir da próxima semana, como nós iremos falar sobre cada uma das competências, eu irei te apresentar a ideia de quantos erros são aceitos, desvios gramaticais, aquela história, não é? Quando você comete o terceiro desvio é que você será penalizado, mas o que é o desvio? O que eu devo analisar dentro da minha redação? Eu posso repetir alguns desvios? O que conta para que a minha nota seja diminuída? Que não será, tá? Falaremos na próxima semana. O que é a segunda competência? A segunda competência irá avaliar a sua capacidade de interpretação. Sim, se você entendeu o tema, a proposta, se você fez um recorte temático adequado, ou seja, se você identificou as palavras-chave. Como assim, Ana Paula? Eu leio lá no tema efeitos, ou vamos lá, a universalização do saneamento básico no Brasil. Aí você para e pensa, eita, o que é a universalização? O que é saneamento? Universalizar é tornar acessível para muitas pessoas. O que é saneamento? É limpeza? Então você precisa parar para pensar no que significam as palavras que apareceram no tema, o que foi que eles propuseram, entendeu? Então, esta interpretação, esta ideia de você entender realmente o que eles estão pedindo para não tangenciar, para não colocar o tema de forma incompleta, é avaliada na segunda competência. Como também a banca irá avaliar se você sabe o que é uma dissertação argumentativa, a estrutura do texto, se o texto traz introdução, desenvolvimento, conclusão, se o teu texto traz a informação mais a opinião, que isso é a dissertação argumentativa, entenderam? Então não é somente olhar a estrutura na competência 2, é também observar a interpretação do tema, ok? A terceira competência, o que é que analisa, o que é que identifica? A seleção das ideias, a relação que você faz desse repertório que você selecionou. Aí como assim relação? O que você colocou dentro do texto, a seleção feita por você, tem a ver com o que foi proposto pela banca? Entende? Então tudo que você puser, você vai ter que explicar. Nem venha com a história de, eu irei memorizar filósofos, sociólogos, historiadores para colocar na minha redação. Calma! Se você não justificar, você não está fazendo nada. Se você não relacionar com o tema que foi dado pelo INEP, lá pela banca, você não está fazendo nada. Entenderam? Então, olha, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista é o que é analisado na competência 3. Deixa eu dizer mais, na competência 3 eles avaliam o teu projeto. Sabe aquela história de parar e pensar sobre o que será colocado na redação?
Que nós iremos fazer isso aqui, olha, muito nas discussões dos temas, naquela ideia, olha gente, se o tema for, o que é que nós podemos colocar? Não é quais são os sociólogos que podem trabalhar este tema, este assunto, qual é a alusão histórica, qual a tese, quais os argumentos que podem ser trabalhados. Então, nós iremos trabalhar sim este projeto de texto. O projeto é a competência número 3, tá? Aí você diz, e a 4, Ana Paula, é o quê? O que é essa competência número 4? Gente, coesão e coerência, conectivos, as conjunções, os pronomes, sabe? Porque quando nós nos referimos à coesão, a coesão não é só o que liga, o que sequencia, é também o que substitui. Saber utilizar esse, este, aquele, um pronome relativo substituindo um termo de forma adequada, retomando, sabe, termos que você já usou, não repetir palavras, ter um vocabulário diversificado. Exatamente, diversificar, mudar as palavras, não utilizar tanto o mesmo termo, o mesmo substantivo. Pois é, trabalharemos e vocês irão perceber que nos slides que trabalharemos aqui sobre determinados temas, vocês terão sugestões de sinônimos. Eu irei sugerir termos para substituir determinadas palavras dentro da sua produção textual. E a 5ª competência, hein, gente? A 5ª competência que sozinha ali eles irão observar se você colocou quem irá resolver o problema, quem pode resolver este problema, o que será feito para resolver o problema, como eu irei fazer, por meio de que eu irei fazer isso, qual é o efeito, qual é a finalidade disso, qual é o objetivo disso. Detalhar, o que é detalhar, gente? Detalhar pode ser colocar um exemplo, pode ser aprofundar uma ideia que foi ali colocada, entendeu? Pode ser uma analogia. Bom, nós iremos falar, como eu disse, prometido e será cumprido. Nós iremos estudar cada uma destas competências, cada uma delas. Agora, deixa eu te dizer algo. Hoje, sabe o que eu quero falar? Além de te apresentar as 5 competências, sem aprofundar, só dizer que elas existem, o que eu quero te mostrar é justamente uma estrutura legal. Nós temos várias maneiras de trabalharmos uma redação, várias maneiras de estruturarmos um texto. Olha o que é o projeto, tá vendo só? Mas sabe o que é pedido para vocês analisarem, para vocês colocarem na redação? Olha, eu irei fazer o meu texto, isso é a 3ª competência que nós iremos, olha, trabalhar com força essa 3ª competência. Você vai fazer o projeto? Vai fazer o projeto da sua redação? Pronto, contextualize o tema que for apresentado. Um desenho, um filme, uma série, um livro, sabe? A Constituição Federal. Faça assim, diga assim, olha, caramba, eu entendi o tema de tal maneira que eu consigo linkar, sabe aquele tema, às várias áreas de conhecimento. Isso também não faz parte da competência 2? Olha, gente, eu como um aluno egresso, que é isso? Um aluno recém-saído do ensino médio, eu consigo sim associar este tema, nossa, eu entendi o tema, eu consigo associar este tema a coisas que eu vivenciei, sabe? A aula de filosofia, a aula de sociologia, como eu te falei, é um desenho animado, contanto que você explique. Você precisa explicar, você não pode simplesmente colocar ali dentro. Então contextualiza, sabe? Contextualiza, mostra, relaciona com a situação que você vivenciou, relaciona. Essa história de você falar assim, professor, eu posso colocar o desenho, sei lá, do Mickey? Rapaz, eu vou te dizer, pode. Agora diga o porquê, tá? Você pode colocar qualquer coisa, contanto que você justifique. Você não pode colocar nada que você não explicar, que você não justificar, fechou? Então contextualize, linke a uma área de conhecimento, coloque a sua tese. Ei, olha, introdução sem tese, desista. Ô, Ana Paula, o que é uma tese, hein? O seu ponto de vista, rapaz, o que é que você acha daquilo? Qual é o seu ponto de vista sobre o tema que foi apresentado? Você não é um ser crítico, não? Você não estuda justamente para isso? Desenvolver um senso crítico? Então, posicione-se. O que é que você pensa do assunto? Obrigatória a tese na introdução. Ouviram? Ouviram? Entenderam? É obrigatória a presença da tese. Eu preciso saber, o corretor precisa saber qual é o seu posicionamento.
Deixe o posicionamento expresso de forma clara e objetiva na introdução. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar, tá? Uma redação nota 1000. Colocou a tese, colocou o ponto de vista. Por que você pensa dessa forma? Por que é que você raciocina desta maneira? Uma sugestão, uma maneira de introduzir. Coloque 2 argumentos. Como assim argumento? Coloque 2 porquês. 2 porquês. Olha, o meu pensamento é isto, devido a, porque, visto que, aí você vai e coloca 2 porquês. Que nós podemos chamar, e eu sei que alguns de vocês chamam, de 2 problemas. Sabe? Trabalhar o problema 1. Olha, isso acontece por causa disto e por causa daquilo. Entendeu? Eu penso em 2 porquês para trabalhar, e sabe o que é interessante? Trabalhar em cada parágrafo. O ideal é que sua redação seja estruturada em 4 parágrafos. Ana Paula, eu posso fazer 3 parágrafos? Pode, você pode fazer quantos parágrafos você quiser, contanto que você consiga desenvolver. Agora, o ideal são 4. Concordam comigo? O ideal são 4, sabe por quê? Porque você tem um parágrafo para introduzir, no máximo 7 linhas para você introduzir. Cada parágrafo ali com em torno de 3 períodos, e calma que falaremos a respeito. Depois, se eu apresento aqui, olha, 2 problemas. Problema 1, negligência governamental. Problema 2, opa, voltou aqui. Problema 2, o quê? Ignorância, falta de conhecimento da sociedade. Coloquei qualquer coisa, tá? Então, eu citei 2 problemas. Neste citar os 2 problemas, cada parágrafo é para apresentar um problema. Agora, olha, exigência, tá? Repertório. Você precisa ter argumento de autoridade. Você precisa provar o que você fala. Vamos imaginar, imagina que eu irei ministrar aula a vocês e eu simplesmente coloco, falo o que vem à minha mente. Eu entro no achismo aqui, sabe? Eu não provo. Vocês percebem que todas as aulas nós colocamos aqui slides, sabe por quê? Porque tudo que nós falamos, nós provamos. Olha, gente, isso aqui o estudioso tal fala isso. O que você irá ler aqui, o que você irá estudar, é a cartilha do INEP, gente. Eu simplesmente pego a cartilha, olha, quebro o PDF e coloco aqui para vocês. Não é nada de diferente, não. Olha, gente, eu não gosto que você use determinada palavra na redação. Que é isso? Eu não gosto, o problema é meu. É certo? Pronto, então está valendo. Tudo bem? Então, o que você estuda é o que está lá na cartilha. O que eu quero que você entenda é que a cartilha exige que você use repertório. A cartilha exige que existam estratégias argumentativas, sabe? Caminhos para provar, dados do IBGE, sabe? O filósofo tal, o sociólogo tal, o estudioso tal, pesquisa tal. E agora tem que dizer qual é a pesquisa, tem que dizer quem é o estudioso. E não, olha, segundo uma pesquisa, que pesquisa... Você não vai me convencer. Eu costumo dizer em sala de aula que fazer uma redação é como se você fosse um advogado. Ou como se você estivesse em uma discussão, uma conversa, uma briga, que seja, não importa. Você quer ganhar a discussão. Então você prova. Se você simplesmente ficar no achismo, você jamais irá ganhar essa discussão. Você precisa provar. Sabe, a Constituição Federal afirma... Se você souber o artigo, show. Se não souber, também não tem problema. Mas se souber, quanto mais você souber sobre aquilo que irá provar a sua opinião, melhor. Certo? Quanto mais você souber, melhor. Então, colocou o problema 1, problema 2. Se quiser chamar argumento 1, argumento 2, que são os porquês de você pensar desta forma. Você irá desenvolver, irei te mostrar como. E a solução, opa, não dará tempo de falarmos sobre a solução, é muita coisa, não é isso? Para falarmos em tão pouco tempo. Por isso que iremos distribuir aí nos diversos sábados que teremos juntos aí até a véspera da prova. Mas olha, quem irá fazer, o que será feito, como será feito, o efeito ou a finalidade, não é? O detalhamento, e você pode fazer uma retomada, bom é fazer no início, mas depois a gente fala sobre isso. Deixa eu te mostrar aqui o que eu falei, deixa eu provar por meio de uma redação nota 1000, eu quero que você entenda o seguinte. O ano passado, muitos fizeram aí, não é? Ou como treineiros, ou fizeram realmente valendo, mas aí não conseguiu o curso que tanto almejava, tanto sonhava, aí, graças a Deus, está fazendo novamente, né? Garra, perseverança.
Você sabe que o tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ô, Ana Paula, você irá discutir um tema que já foi? Não, o objetivo não é esse, não. Eu quero apresentar para você uma estrutura que agrada. Eu irei apresentar várias estruturas aqui no decorrer dos nossos encontros, mas eu quero apresentar uma que agrada bastante, que é aqui, olha. Olha essa introdução, nota 1000. Deixa eu te dizer algo, deixa eu te mostrar algo aqui, antes de começar realmente a fazer a leitura. Quando você introduz uma estrutura que é bem aceita, é a de você colocar um repertório, olha, um repertório sociocultural, vai ficar bem feião aqui, tá bem feiozinho mesmo, mas sociocultural, tá? Eu começo contextualizando, colocando meu repertório sociocultural. Em seguida, eu irei apresentar minha tese. Em seguida, eu coloco a minha tese, o meu posicionamento, o meu ponto de vista. E depois, eu coloco argumento 1, argumento 2, ou seja, os porquês. Entenderam? Isso é uma estrutura. Começa com o repertório, associando o tema a algo que você vivenciou, coloca o seu ponto de vista e os problemas. Vamos ver aqui esta redação, nota 1000, olha só. Vou ler, depois eu divido. Olha a introdução. Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social, em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva junto à redução do custo do ingresso para maior acessibilidade. Calma aí, vamos analisar, vamos saber o que foi que ela fez aqui para ela obter essa nota máxima. Olha só, ela começa a redação aqui, olha, ó, primeiro período, tá vendo que o período vai até o ponto? Pronto, primeiro período. Ela já começa a contextualizar. Quando ela diz, ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. Tá, aí ela explica, porque você precisa explicar, tá? Ela introduz essa contextualização e ela explica, ela justifica, ela diz assim, olha, no início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação, a adesão das massas ao governo. Ou seja, eles usavam o cinema para fazerem com que as pessoas aderissem aos seus pensamentos, ok? Tudo certo? Então, o cinema era muito importante. O cinema popularizou-se. Olha só, ele era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Isso antes, no início do século XX. Mas, aí ela vai e diz assim, olha só, ela vai e diz assim, olha, embora, nem consegui mudar a cor, mas tudo bem, tá? Olha, embora o cinema tenha se popularizado, lembre-se de que embora é a oposição, então, já foi utilizado pela massa justamente para essa adesão. Porém, olha, embora, olha a oposição, o cinema tenha se popularizado, embora tenha se popularizado, posteriormente, como entretenimento, hoje como entretenimento, na contemporaneidade, o que é que acontece, gente, hoje? A sua limitação social. Eita, então se há uma limitação, se existe uma limitação, olha a tese da menina. Peraí, como é, Ana Paula? Eu não entendi. Olha, ela usou os 2 primeiros períodos para apresentar o repertório sociocultural. Ela apresenta e ela explica. Ela aproveita este segundo período a partir do embora, e ela deixa muito clara a sua tese. Ou seja, a democratização do acesso ao cinema não é democratizado, não. Existe uma limitação. A meu ver, que é o ver dela, na visão da menina, isso não existe essa democratização. O cinema não é para todo mundo, não. Entendeu? É isso que ela pensa, é essa tese, é o ponto de vista. Aí ela precisa dizer por quê? Por que é que ela pensa dessa maneira? Por que é que o cinema
há essa limitação na contemporaneidade. Vamos ver o porquê? Vamos ver o que é que ela fala aqui? Ela diz, olha, em virtude não é justamente o porquê? Por que que isso acontece? Por quê? Porque existe um discurso elitizado. Eita, isso é o argumento 1. Argumento 1. Existe um discurso elitizado que o compõe e olha o segundo problema, da falta de acesso por parte da população. Opa, então é a elitização aqui e a falta de acesso. Argumento 2. Perceberam? Repertório sociocultural, os 2 primeiros períodos. Ela aproveitou o 3º período e esclareceu a sua tese. Não é democratizado não, cinema não é para todo mundo. E depois ela disse os porquês. Ela disse que ocorre porque existe um discurso elitizado, que compõe essa história, não é, do acesso ao cinema, à cultura, na verdade, e a falta de acesso por parte da população. Ok? Ela aproveita e ela fecha o parágrafo, você não é obrigado a isso, mas ela terminou optando por isso, show, ponto para ela. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, então dá para minimizar isso aqui, tá? Desde que acompanhada da desconstrução coletiva junto à redução do custo de ingresso para maior acessibilidade. Ô, Ana Paula, eu preciso concluir esse meu parágrafo? Não. Ela meio que deu um spoilerzinho da solução, não é? Da conclusão aqui. Mas se você não quiser colocar, tudo certo. O que realmente é exigido é que você faça dessa introdução o índice de seu texto, sabe? De você dizer assim, olha, na minha redação eu irei falar sobre esse discurso elitizado e eu irei falar sobre essa falta de acesso da população, que na verdade termina resultando nesta limitação, que é o que eu acho, eu estou dizendo que ela acha, tá? É o que eu acho que realmente existe, não é democratizado. Fechou? Essa é a nossa introdução. Isso é um exemplo de uma introdução nota 1000. Aí você diz, tudo bem, entendi. Vamos lá, passando. Expectativas em relação ao desenvolvimento. Vamos? Irei te dizer. Expectativas, eu preciso colocar um conectivo, competência 4. Eu preciso colocar o tópico frasal. Eita, o que é o tópico frasal? É o assunto do parágrafo, tá? Eu preciso dizer, eu estou falando sobre o quê? Tu imaginas iniciarmos aqui uma aula e você não sabe nem do que eu estou falando. Eu estou falando sobre redação, mas você entra aqui do nada e você diz, está falando sobre o quê? Entrei na metade da explicação, não estou entendendo nada. Eu preciso, quando eu desenvolvo, mostrar, eu vou falar sobre o quê, rapaz? Esse parágrafo fala a respeito de quê? É isso. Então, o tópico frasal é o assunto do parágrafo. É no início do desenvolvimento, tá? Vai colocar no final não, porque aí fica bagunçada a ideia. Então, começa com o tópico frasal, tá? Depois você vai fazer o quê? Bom, aqui não é bem uma sequência, mas eu irei colocar primeiro o argumento de autoridade. Argumento de autoridade. Como assim, Ana Paula? O que é argumento de autoridade? Alguém que vai provar o que eu vou falar. Sabe? Para você não pensar que o que eu estou dizendo é um machismo. Segundo dados do IBGE, entendeu? Aí eu vou e falo, eu digo o que é e depois eu vou me posicionar. Mas, escuta, também é possível você primeiro se posicionar e depois você dizer, não estou dizendo isso do nada não, estou dizendo porque dados informam o quê? Gente, eu estou falando dados, mas eu vou te mostrar várias maneiras de convencer, tá? Não é só por meio de dados não, por favor, certo? Eu irei falar sobre cada uma delas, alusão, sugerir alusões históricas e, bom, todas as estratégias que o INEP permite, tá? Argumento de autoridade e depois você irá se posicionar, a sua argumentação. Então eu irei colocar aqui, olha, opinião, porque é a sua, tá? Opinião, mas é o seu argumento. Se você colocar o seu argumento, show de bola, tá? Eu digo, mas o que eu preciso que a banca, as expectativas, o corretor está ali, corretor cansadaço, não é? Porque é cansativo, gente, é um processo cansativo para o professor. Então, o professor cansado ali, caramba, eu já não estou enxergando quase nada aqui, calma, deixa-me ver, o candidato colocou o conectivo, colocou o tópico frasal, então ele vai seguindo, sabe, esse desenho da tua redação. Ele colocou o argumento de autoridade e ele se expressou. Porque se você somente puser ali o argumento de autoridade, o seu texto é expositivo, rapaz, cadê a tua opinião?
Entende o que eu estou te dizendo? Que a dissertação ela pode ser expositiva ou argumentativa. Então, olha, eu sou fera, eu memorizo dados, eu memorizo citações, mas eu não consigo me expressar, eu não consigo opinar. Então, não precisa fazer nada. Porque o seu texto é dissertativo e expositivo. A história de eu colocar para você o argumento de autoridade, que é a informação, e a sua opinião, é justamente o que diz assim, olha, o texto ele é dissertativo e argumentativo. Certo? Informação mais opinião, informação mais opinião, não esquece. Então, olha só, vamos ver aqui. Eu tenho, em primeira análise, deixa eu te mostrar algo, eu sei que vai ficar tudo riscado aqui, mas deixa eu te mostrar uma situação. Quando você começa cada parágrafo de desenvolvimento, olha, além disso, está vendo? É imprescindível que você use os conectivos entre os parágrafos. Você vai concluir, olha, portanto, eu não estou dizendo que você vai decorar essas conjunções, mas o que eu estou falando a você é que a quarta competência exige isso, sabe? Que você use os conectivos dentro do texto, dentro do parágrafo, sabe? Ligando os períodos, ligando as orações, mas que você também use os conectivos entre os parágrafos. E olha, tem que ter uma lógica danada. Deixa eu te mostrar por que tem que ter um sentido e ser avaliado, não é colocar qualquer coisa. Você percebeu que, quando eu te disse, olha, existem dois argumentos trabalhados, o discurso elitizado e a falta de acesso por parte da população. Concordam comigo? Pronto. Percebam, no desenvolvimento 1, em primeira análise, então ela vai falar sobre esse discurso elitizado, daqui a pouco eu te mostro. No segundo parágrafo, não colocou além disso? Por que não colocou o i? E o i não é sinônimo de além disso, porque não vai somar? Entendeu? Um além disso, ademais, outro sim. Então são conectivos que tem que ter a lógica com o que foi colocado na introdução, não é qualquer coisa. Aí você vai na loucura, embora, sim, mas você colocou dois problemas, você colocou o i na introdução. E quando você desenvolve, você vai colocar uma oposição. E aí, as ideias são somas, são somadas ou são ideias contraditórias? Não entendi. Olha a falta de coerência no teu texto. Entendeu? Por isso que a quarta competência é a coesão e a coerência. Use conectivos que transmitam a lógica que você colocou na introdução, da tese que está sendo defendida. Tá? Então, além disso, é em virtude do i que apareceu na introdução. Show! Vamos lá, vamos para o D1. D1. Em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como recurso destinado às elites, olha, deixa eu só riscar aqui, destinado às elites. Ele não falou na elitização? Lembram? Que é o primeiro problema aqui, olha, a questão da elitização. Pronto, olha aqui, ó, um discurso elitizado. Pronto, então pronto, olha só. Destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Olha só, quando ele fala, deixa eu só apagar essa coisinha aqui que tem nada a ver, tá? Quando ele cita o primeiro período, cadê o primeiro período, gente? Pronto, olha o primeiro período. Este primeiro período esclarece o assunto que será trabalhado no parágrafo. Isto é o tópico frasal, olha, conectivo em primeira análise e o tópico frasal. O tópico frasal, que é o assunto do parágrafo. Está aqui, ó, tópico frasal. Pronto. Problema 1, a questão das elites, da elitização. Fechou o assunto do parágrafo. Eu preciso agora colocar um argumento de autoridade e depois eu explicar. Como eu te falei, Ana Paula, primeiro eu explico, depois eu coloco o argumento. Ó, gente, sem problema. Olha só o que foi que ela fez. Nessa perspectiva, olha, conectando as ideias, óbvio, segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e de coerção, os quais aumentam a subordinação. Eita, olha o que ela fez aqui, que coisa maravilhosa. Ela colocou o argumento de autoridade, olha, ela citou Foucault aqui, ó, filósofo francês. O poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção. Aí explicou os quais aumentam a subordinação. Pronto. Então isso aqui já é o argumento de autoridade. Em seguida, o que é que ela faz? Ela explica, ela vai se posicionar, não é? Óbvio, ela se posiciona e ela coloca sob essa ótica, ou seja, não é? Olhando aí em cima do que foi dito por Foucault, sob essa ótica,
constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade. Porque tudo isso é o porquê dessa limitação. A tese dela não é que existe a limitação? E existe a limitação porque o cinema é elitizado? Aí ela cita Foucault para confirmar essa ideia, e ela fala justamente que esse pensamento aqui, olha, traz isso, termina restringindo, termina apresentando essa restrição, que é a limitação. Ela usou sinônimo aqui. Show de bola, não foi? Essa parte aí de usar sinônimo, de substituir, pronto. Então, restringir a determinada parcela da sociedade. É elitizado, nem todo mundo tem acesso. Cinema o que caro, não é? E nem todo mundo tem acesso. O que enfraquece o princípio de que todos indivíduos, falta o voz aqui, mas tudo bem, todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. Daí ela faz uma coisa linda, que é maravilhoso quando você faz isso, porque você ratifica, você confirma que a sua opinião está ali expressa. Ela conclui o parágrafo de desenvolvimento. Desse modo, assim, logo, e ela conclui o parágrafo de desenvolvimento, sabe? É muito bom você fazer isso, porque eu repito, você deixa muito claro para o corretor ali que está bem, sabe, cansadão já, que, puxa, olha aqui a opinião dele. Olha a opinião do aluno aqui, olha, expressa de forma clara. Olha a clareza na construção, na estrutura, olha. Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, né, a questão da elitização, ela só foi colocando sinônimos, o cinema adquire o caráter elitista, ó, ratificando a palavra, para dizer, eu estou falando sobre isso, olha, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Show de bola! Por quê? Porque as expectativas não são essas aqui. Puxa, coloca conectivo, coloca o assunto, vai falar sobre o quê? Pronto, colocou a questão da elitização. Por quê? Coloca um argumento de autoridade, colocou o primeiro argumento, agora explica, agora vai falar, justifica aí. Não sai jogando qualquer coisa, não. Ana Paula, dá aí uma tabela com filósofos, sociólogos, não, eu irei te sugerir. Agora, eu já disse a você tiver uma memória show aí e memorizar todas as frases que falarmos aqui, já disse, de nada valerá se você não explicar. Não venha forçar repertório, tá? Não force jogar qualquer coisa que não tenha nada a ver com o tema apresentado porque você achou bonito. Ana Paula, toda a redação eu começo citando a Constituição Federal. Sim, mas cabe naquele tema? Se couber, show. Olha que a Constituição cabe em 99,9% dos temas. Mas será que cabe naquele tema que apareceu ali? Ah, eu amo começar a redação citando Durkheim. E aí, o que é que tem a ver? Você explicou? Pois é. Olhe, não tire da sua mente, tatue no seu cérebro aqui, olha, eu preciso trabalhar os porquês. Por quê? Tudo que você puser, você explique. Fechado? Vamos para o D2. Irei apagar, tá bom? Vamos para o D2, desenvolvimento 2. Peraí, o que é que eu espero do argumento 2? Calma, ela citou aqui, primeiro foi a elitização, depois a falta de acesso por parte da população. Então eu espero que ela fale sobre isso. Se eu espero esta ideia, vamos aqui, vamos ao D2. Além disso, colocou o conectivo, preciso deste conectivo, calma aí que eu não coloquei o lápis. Aqui o conectivo. O tópico frasal, vamos ao assunto parágrafo. Uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio do custo de ingressos representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade. Olha o tópico frasal. O tópico frasal vai trabalhar justamente, voltou, na introdução, essa falta de acesso por parte da população. Falta de acesso. Então, ela cita aqui, olha, uma comunidade que restringe o acesso. Eita, olha só, que maravilha, gente. Ela fez tudo, olha o projeto da redação, como foi bem feito. Olha como você consegue ter aqui uma leitura prazerosa, organizada. A terceira competência não é justamente a organização? Então, ela fala justamente sobre esse acesso que ela colocou lá no argumento 2, o porquê, não é, dessa limitação. Aí o que ela faz? Argumento de autoridade. Olha, conectivo, tópico frasal, argumento de autoridade. Olha o argumento de autoridade.
Nesse sentido, na teoria de percepção do estado da sociedade, de Émile Durkheim, sociólogo francês, abrangem-se duas divisões, normal e patológico. Ah, ok, então ela citou aqui Durkheim, citou aqui um argumento de autoridade, show de bola. Por isso que é tão importante, sabe, gente, as aulas de sociologia, de filosofia, de história, não é só por isso, não é porque você vai fazer as questões objetivas, o caderno de questões, mas se dá repertório demais, sabe? Eu costumo dizer, gente, a nota 1000 da redação não é, olha, meu professor de redação é maravilhoso, eu sou professora de redação e eu sempre digo isso em sala, olha, isso é um trabalho em conjunto, ouviu? Ei, a sua nota 1000 é devido ao professor de história, de sociologia, de filosofia, de interpretação, de gramática. É uma equipe. É uma equipe que está por trás da sua nota 1000. E você, a sua dedicação, o seu fazer. Não é o professor de redação sozinho, não, gente. O professor de redação, ele dá estrutura, ele te orienta, ele procura saber se aquilo está bem conectado, se há clareza nas ideias. Então, nós somos um elemento apenas dessa, sabe, desse conjunto, dessa equipe real, viu? Então não menospreze disciplina, não banalizem as disciplinas. As competências têm a ver com as disciplinas. Até química e física, às vezes você pode usar, não é uma física, uma química ali na sua redação, por que não? Eu não consigo muito não, viu? Porque eu sou péssima nessas disciplinas, mas tem gente que consegue. Olha, então você citou aqui, não é? Ela citou. Pronto, colocou o argumento de autoridade. Agora eu quero que ela explique, porque eu não estou entendendo nada. Ela vai e coloca. Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que um ambiente patológico em crise rompe com o seu desenvolvimento. Por quê? Por que faz isso? Visto que um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Ela me explicou, não é? Porque se é desigual, como é que a coletividade, não é? Vai progredir. Aí ela vai concluir para dizer, calma aí, olha, eu estou me posicionando ainda, olha meu posicionamento. Dessa forma, conclui o parágrafo. Legal, não é? Dessa forma, com a disponibilidade de ir ao cinema, mediada pelo preço, que não leva em consideração a renda regional, não é? A democratização torna-se inviável. Perfeito, não é, gente? Perfeito. Colocou tudo aquilo que eu te falei, sabe, o conectivo, o tópico frasal, o argumento de autoridade, e a opinião dela ainda concluiu o parágrafo. Bom, não é? Aí você diz, poxa, entendi, tranquilo, Ana Paula, tranquilo mesmo, não estou dizendo a você. Aí você vai e conclui o seu texto, e a conclusão, olha, o Enem é a única que traz essas exigências, sabe, de você responder. Eu pensaria assim, sabe, cada item que você não colocar, você vai perder 40 pontos, tá? Porque você vai dizer quem vai resolver o problema, não são 200 pontos a competência, quem irá resolver, o que será feito, como será feito, você vai detalhar, e o detalhamento conta também, tá? Você vai detalhar e você vai dizer a finalidade, o efeito, se bem que a finalidade, o efeito pode ser de qualquer um dos elementos. Então, vou dizer por último, a finalidade não, o detalhamento. Finalidade, detalhamento. Você pode detalhar qualquer um, tá? Ok? Pode detalhar até o mesmo próprio detalhamento, vou te explicar depois. Mas vamos aqui. Depreende-se, como assim depreende-se? Deduz-se, infere-se, não é? Depreende-se, portanto, ela colocou o conectivo, show de bola, ponto para ela. A relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Ela retomou, olha, retomada, a importância, não é? A importância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil, a importância de democratizar, não é isso? Então ela fez essa retomada do tema dela, do tema dado, não é? Para que isso ocorra, é necessário que, aí ela cita o Estado, faça o quê? O Estado é o agente, faça o quê? Proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano. Por meio de quê? Nos meios de comunicação. Ela coloca nos meios de comunicação, que vai detalhar, que vai ser onde, e aí ela coloca por meio de, olha, para sinalizar que é o modo meio, por meio de anúncios. Com que finalidade? Até aqui ela citou quem irá fazer, o Estado, o que será feito para proporcionar essa redução coerente do custo de ingressos. Aí ela cita nos meios de comunicação, então ela já detalha ali, mas ela vai detalhar mais, porque tudo que fugir daquelas histórias de o que, quem, como, o efeito, o que fugir, vai ser um detalhamento, que é um a mais. Tanto é que eles dizem assim, o que foi que o candidato colocou a mais que entra como aí o detalhamento? Colocou um exemplo, um porquê, um onde, né? É um detalhar. Ok, por meio de quê? Por meio de anúncios. Com que finalidade, hein?
Olha a finalidade, a fim de colaborar com acesso igualitário. Então, quem, o que, detalhou como finalidade. Já tem os 200. Lógico que no final é observado se tudo tem a ver com o tema. E você está vendo que tem a ver com o tema, ela não jogou qualquer conclusão. Ademais, ou seja, ela ainda vai colocar outra intervenção, olha. Ademais, a instituição educacional, olha, outra gente, deve fazer o quê, hein? Olha, outra ação. Deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva no cinema. Como Humanas, dá um exemplo, olha, detalhando aqui, como Humanas, dando um exemplo. Como forma de esclarecimento populacional. Se eu coloco 2 intervenções, repito, iremos trabalhar muito bem isso, tá? Eu preciso ter uma completa. Uma tem que estar completa, te responder as perguntas, a outra não precisa. Eu posso colocar ali a metade, até porque, não é, gente? Pouco espaço, você tem ali em torno de 8 linhas. Eu digo 8 linhas, mas vi aí, não sem problemas. Eu tenho em torno de 8 linhas para concluir minha redação. Aí vai, o final feliz. É bom um final feliz, porque é o efeito, sabe? Assim, final feliz. Assim, haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. Palmas para Alana Miranda, 22 anos. Opa! Não ficou repetitivo, pois ela utiliza quase os mesmos conectivos nos parágrafos? Não. Olha, ela diversificou, ela colocou ademais. Deixa eu voltar aqui, tá? Deixa eu olhar se eu não observei isso. Além disso, visto que é porque, além disso é soma, dessa forma conclui. Não, Carla. Não está repetitivo, não. Porque ela utiliza conectivos que possuem o mesmo valor semântico. O mesmo valor semântico. Ela só repetiu o que aqui, olha, acho que foi dessa forma. Não, desse modo e dessa forma, não. Não está repetitivo. Ela simplesmente seguiu a mesma estrutura do D1 e do D2, tá, Carla? Mas pode fazer isso, porque ela trabalha justamente com conectivos que são sinônimos. Ela colocou, visto que, poderia colocar uma vez que, porque, na medida em que é isso que eu quero te mostrar, os sinônimos. Desse modo conclui, visto que é porque é causa. Não, ela não foi repetitiva de maneira alguma. Ela sim foi merecida aí a nota, os 200 pontos na competência 4, Carla. Entendido aí? Ficou claro para você? Qualquer coisa, volta aqui a pergunta, tá? Tudo certo? Mas não ficou repetitivo. Ela não repetiu nem palavras, ela repetiu a ideia porque o que ela coloca na introdução precisa estar presente no desenvolvimento. Só isso. Tá certo, Carla? Respondi a sua pergunta. Show de bola. Meninos, em termos de estrutura, está aqui uma sugestão. Se vocês quiserem, óbvio, que eu repita essa estrutura, depois falaremos a respeito. Mas o nosso objetivo e eu irei encerrar essa estrutura aqui, a partir da próxima semana, detalharmos cada uma dessas competências. E deixe-me aproveitar só para mostrar um ponto aqui a vocês, tá? Eu irei apresentar para vocês, hoje eu irei falar, mas olha, eu peço para que vocês fiquem atentos às situações que podem zerar a redação. Porque às vezes o candidato, ele arrasa na estrutura, na ideia, aí no final ele faz uma besteira. Como? Assinar. Meu Deus, gente! Eu irei mostrar a vocês, chega a dar um aperto no coração. Redações maravilhosas. No final da redação, o menino vai lá e Ana Paula Colasso. Eita! 0 na redação. 0. Ai, Jesus, isso é terrível. Olha, deixa eu só te mostrar bem rapidão, mas eu garanto que eu irei mostrar para vocês depois o que vem na cartilha, o que vem no manual. Olha só, quais são as razões para atribuir nota 0 a uma redação? O que é que faz o candidato zerar essa nota? Vou ser bem rapidinho aqui, tá? Porque meu tempo já está no finalzinho. Se você fugir, lógico, não é, gente? Se o tema é uma coisa, você vai falar sobre outra. Entendeu? Claro que é 0 na sua redação. Mas, rapaz, a redação ficou tão boa. Sim, mas o tema não era aquele, rapaz. Então você realmente vai zerar a redação. É para falar sobre, sei lá, a democratização do acesso ao cinema. Aí você vai falar sobre a democratização do acesso a quê? A cultura, a teatro. Não, filho, é o cinema. Então, cuidado, porque você pode ali tangenciar. O tema é um e você termina falando sobre outra coisa. Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Por isso que eu disse, cuidado. É necessário que haja informação, mas opinião, ouviram?
Não vem com a história de eu sei muito, eu vou colocar um monte de informações aqui. Sim, você vai colocar as informações, mas cadê a tua opinião? Texto dispositivo não é o que ele pede, ele quer argumentativo, né? Dissertativo argumentativo. Aqui brincadeira, né? Extensão total de 7 linhas. Se você fizer 6 linhas, você zerou. Se você fizer 7 também, sua nota é lá embaixo. Como é que você irá respeitar todas as expectativas ali que são geradas em 7 linhas, em 8 linhas? Diz a mim. Claro que não, né, gente? Mas você zera, tá? É 0 ali se você fizer ali as menos de 7 linhas. Cópia integral. Ah, deixa eu te dizer uma coisa sobre esse negócio de cópia. Ô, Ana Paula, eu posso copiar informações dos textos motivadores. Você não chega a 200 pontos na competência. É assim. O que é considerado cópia? Quando você quando você coloca na redação 3 palavras ou mais. Tô inventando isso não, isso está na cartilha, está no manual, viu? E quem decora sou eu essas coisinhas, eu decoro para não falar besteira. 3 palavras ou mais é cópia. Entendeu? Ele colocou após o jantar, mas é tosco, tá? Mas só para você, após o jantar. Aí eu vou e copio na redação. Após o jantar, é cópia. Cuidado. Mas, Ana Paula, eu vou zerar a redação porque eu coloquei essas 3 palavras sequenciadas. Não, você não vai zerar a redação. Você vai zerar a redação se você sair copiando, porque tudo que você copia é anulado. Tudo que você copia é anulado. Então, tu imaginas uma redação toda feita em cima de cópias. Então, você vai zerar. Entendeu? Se você copiar, você zera. Se você copiar um trechinho, aquele trechinho será invalidado. Se você se inspirar nos textos motivadores, mas também não colocar nada seu. Rapaz, olha, o que eu coloquei foi o que estava nos textos motivadores. Eu não consegui pensar em nada mais para colocar. Você não chega aos 200 pontos. Confie em mim. O que a banca quer de você é coloque informações suas. É marca de autoria. Quando ele fala em marca de autoria, ele fala tanto na questão da estrutura, quanto também na questão de você se posicionar, você linkar a outras áreas de conhecimento, você. E não simplesmente o que veio ali, o que apareceu nos textos motivadores, tá? Por favor. Certo? Eu nem sei se é uma pergunta para mim, é um texto bem grande ali, mas a Larissa passará, tá? Porque eu sou muito sem visão aqui, tá? Mas vamos lá. Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação. Sabe o que é impropério, né? Xingar. Rapaz, dizem que eu não posso falar mal do governo. Você não pode falar mal de ninguém na redação. Você não pode xingar ninguém. Você vai colocar a sua opinião, sem ofensa. Professora, não... não, é outra coisa. Tá, estão digitando ali ainda. Tá. Então, olha só, xingar, colocar desenho que não tenha nada a ver, sabe? Eu vou fazer um desenho ali. Opa, cuidado, tá? Números ou sinais gráficos fora do texto. Sabe o que eles entendem quando você coloca números, sinais gráficos? Sabe o que ele vai entender? Que você quer ser reconhecido, identificado, sabe? Então, tudo que você puser ali fora que não seja a redação, vou colocar uma estrelinha. Rapaz, eu terminei minha redação, ficou tão linda, vou colocar um coração no final. Zerou. Faz isso não tô mangando não, tô dizendo assim que... Né, tem que ter cuidado, é Sandra que tá tumultuando, viu, gente? Ei, olha só. É parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Menino, você vai e faz a redação e do nada você joga o hino do Flamengo. Oxe, é lindo, não é? Mas você não vai fazer isso. Mas não vai fazer isso, gente. Você vai zerar a sua redação, rapaz. Olha, assinatura, nome, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do participante. Terminou, vai... Pá, entrego, super feliz. Vai zerar a redação. A folha é só para fazer a redação, rapaz. Você não vai fazer mais do que isso, não. Estrelinha, coração, setinha, assinar. Faz isso não, que é 0. Tá aqui. Eu peguei, como eu te disse, a cartilha. Aí eu quebrei o PDF e coloquei aqui. Tô dizendo, confia no que eu estou te dizendo? E eu vou te mostrar. Olha, texto predominantemente ou integralmente em língua estrangeira. Eu vou colocar o meu texto todo em francês. 0. Oxê, ou então parte em francês. Vou colocar metade aqui em francês. 0, você está misturando, rapaz. E folha de redação em branco, lógico, não é? Lógico. Folha de redação em branco vai corrigir o quê? Mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Eu deixei no rascunho. Mas o corretor vai lá olhar. Vai não. Ele não vai olhar não, é 0. Viu? Mas, como eu disse, semana que vem eu irei aprofundar cada uma dessas competências, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas cositas, então qualquer coisinha
Pode o que zerar a redação? Deixa de exagero. Quem tá dizendo isso, hein? É Joyce. Conversa, Joyce. Não é qualquer coisinha, não. Qualquer coisinha, sim. Que não for a sua redação. Acho que eu entendi agora, não é? Mas qualquer coisa que um traço, um coração zera. É zero, é zero. Zera a redação. Mas, Joyce, semana que vem eu trago o que o próprio manual, o próprio INEP libera aí para os corretores, para não o que vem no manual lá, do que já fez zerar a redação e o que zerou a redação, as redações passadas. Tudo bem, meninos? Pois é. Pronto. Então, olha, meninos, beijos, beijos, beijos. Olha, zerou o meu tempo. Até sábado, tá? Beijos. Tchau.